E chegou a Netflix Destacamento Blood, novo filme do diretor Spike Lee. Será que esse trabalho mantém o mesmo altíssimo nível de infiltrado na clã? Vamos ver, mas antes, se inscreve aqui no canal, rapaz, e aperta o sininho para ser notificado de todos os novos vídeos aqui do Rapadura. Fez isso? Então, bora lá! Destacamento Blood conta a história de 4 veteranos da Guerra do Vietnã, 4 americanos que retornam ao país asiático décadas depois do conflito para oficialmente resgatar os restos mortais de um companheiro deles, Norman, vivido pelo Chadwick Boseman. Extraoficialmente eles estão lá para pegar um engradado de ouro que eles encontraram durante a missão e deram como perdido. Esse ouro ia ser originalmente utilizado pela CIA para financiar a guerra, para subornar rebeldes no Vietnã. E eles resolveram utilizar como reparação histórica. Spike Lee utiliza a história batida do tesouro de guerra, que já redatou o episódio dos Simpsons, meu Deus do céu, para contar não essa história, mas utilizá-la como um veículo para falar da relação desses homens entre eles mesmos, com as próprias consciências, com as suas próprias vidas pós-guerra, tendo em vista que esse conflito é considerado como um sem sentido, como uma mácula na história americana. Até mesmo durante o conflito era uma guerra extremamente polêmica, na qual muitos negros se recusaram a lutar. Você tem nisso até a própria história do Muhammad Ali, que é citada no filme. Então eles voltam para os Estados Unidos sendo considerados como párias, algo pior, já que eles são pretos. Então a situação já fica pior para eles, são vistos como assassinos de crianças, como matadores, não como soldados. Até porque tem o trauma dos Estados Unidos terem perdido essa guerra. Então é uma situação altamente explosiva que esperou esses homens quando eles retornaram do conflito, e as vidas que eles viveram foram completamente diferentes. Enquanto alguns conseguiram, de fato, reconstruir suas vidas, fazer a transição de volta para o mundo real, Paul, vivido pelo Delroy Lindo, que é o foco central de boa parte do longa, e certamente a parte mais dramática dele, ele não conseguiu fazer essa transição. Ele, por conta de vários fatores que são mostrados durante o filme, ele continuou com essa raiva internalizada, uma raiva dele mesmo, do conflito, da guerra, da sociedade, que acabou transformando num homem paranoico e até xenófobo. Nisso ele acaba se tornando um eleitor do Donald Trump, inclusive com certo orgulho, ostentando inclusive o boné do Trump, o Make America Great Again. A interpretação raivosa, explosiva do Delroy Lindo, um colaborador antigo do Spike Lee, me remete a outra dupla de cineasta e diretor, o Toshiro Mifune, o ator Toshiro Mifune, e o cineasta lendário Akira Kurosawa, lá em Sete Samurais, com o Kukishio, o personagem do Mifune, sendo esse ponto de dissonância dentro do grupo. Sendo esse homem que acaba chamando tanta atenção por conta da raiva dele, por conta da selvageria dele. E o Delroy Lindo realmente entrega essa interpretação mais carismática. Apesar dos atos que ele comete durante o filme, a gente simpatiza muito com ele, muito pela culpa que ele sente. E você vê esse preconceito do lado afro-americano, é quase aquela coisa de o sapato estar no outro pé, sabe? De você ver o preconceito pelo outro lado. Para um diretor como o Spike Lee, colocar essa questão do preconceito por outro ponto de vista, colocando o Paul cheio de preconceitos em relação aos vietnamitas, chamando ainda de Charlie, de amarelos, é uma disrupção muito forte e que faz todo sentido para a mensagem que o filme tenta trazer. Inclusive colocando com um dos outros soldados tendo uma filha vietnamita e descobrindo isso e abraçando essa filha depois, querendo abraçar essa filha depois, mostra essa quebra de preconceito. É uma mensagem muito forte. Nos flashbacks, o Lee fez a escolha bem interessante de não rejuvenescer digitalmente os atores e também não trocar o elenco por intérpretes mais jovens. Então a gente vê realmente o Destacamento Blood interagindo durante essas cenas da Guerra do Vietnã com o Chadwick Boseman, com a idade deles no tempo presente. Essa escolha é estilística. O filme teria dinheiro para contratar outros atores ou então para rejuvenescer digitalmente o elenco. Spike Lee fez isso de propósito. Ele quer que a gente mantenha essa mesma ligação com o elenco durante todos os períodos de tempo onde o filme se passa. Então não importa se a gente está no meio da Guerra do Vietnã ou em tempos atuais, são os mesmos atores, sem maquiagem digital, sem nada. Então a conexão que a gente tem com eles no tempo presente é a mesma que a gente tem nos flashbacks.
É uma escolha de estilo. E essa escolha de estilo permanece inclusive nos aspectos técnicos. A razão de aspecto do filme ela é reduzida para 4:3 e a câmera é utilizada de 16mm, aumentando a granulação. Então as cenas de flashback elas têm um visual diferente, elas têm uma tonalidade diferente. Até mesmo a trilha sonora ela muda e remete até um pouco para a trilha sonora do Alan Silvestre lá na franquia Rambo, que aliás é espinzinhada aqui e ali pelo filme, tendo em vista se tornar uma história hollywoodiana na qual Hollywood tenta vencer para os americanos a guerra do Vietnã. E com um herói branco, quando a gente sabe que boa parte dos buchas de canhão que eram colocados lá na frente eram negros. E o filme coloca esse dado, inclusive. Essa mudança de aspecto ela é feita de maneira bem suave. Você percebe quando ela acontece, o Lee brinca com isso. Não é algo que acontece de repente. A montagem ajuda essa mudança a acontecer de maneira mais natural. Ao contrário de alguns filmes que partes são filmadas em IMAX, por exemplo, e parte filmada em 36mm, e a mudança ocorre de maneira brusca. Não, o Lee ele reconhece essas mudanças de aspecto, brinca com elas. É um cineasta que eu considero realmente, do ponto de vista visual e narrativo, um virtuoso. Ao colocar o Chadwick Boseman para interpretar o Norman, esse idealizado líder soldado, Spike Lee ele reconhece a cultura pop e quer trazer essa figura do imaginário, essa figura heróica do imaginário para dentro do filme dele. E ele faz isso muito bem e mixa isso com imagens de arquivo de heróis afro-americanos da vida real, como Martin Luther King e o já citado Muhammad Ali. Isso é feito para colocar o Norman quase no mesmo patamar desses heróis afro-americanos da vida real. Spike Lee também faz um bom trabalho a não vilanizar os vietnamitas, e sim trazer que eles também carregam esse trauma da guerra, essa brutalidade toda. Existe ainda dentro um pouco da cultura vietnamita. Eles são comparados com o próprio Paul. Existem esses traumas existem dos dois lados. Spike Lee também conecta esse sofrimento, os traumas dos Bloods, com o sofrimento e os traumas do povo preto americano, tanto no passado quanto no presente, tornando o filme dolorosamente atemporal. E espero que essas circunstâncias um dia mudem. É isso, se você curtiu esse vídeo, joga o like e nos vemos na próxima aqui no Rapadura. Tchau!